É isso, galera. De volta com mais informações do Fluminense aqui neste sábado no canal do Lessa. Um dia muito importante. O Fluminense fechou nesta manhã a preparação no CT Carlos Castilho para a decisão de amanhã contra o Palmeiras. Muita expectativa, muita apreensão, muita preocupação também. Eu sei que vai ter muita gente que mal vai dormir de hoje para amanhã e serão longas horas até as 4 da tarde deste domingo, quando finalmente, pro bem ou pro mal, teremos a definição do futuro do Fluminense em 2025. E no treino de hoje, o técnico Mano Menezes definiu o time titular. E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações importantes. Diogo Barbosa, que sentiu antes do último jogo e não entrou em campo contra o Cuiabá, está fora, não vai para São Paulo e, portanto, Gabriel Fuentes será titular mais uma vez na lateral esquerda. O Fuentes que fez uma boa partida, né, diante do Cuiabá, foi elogiado e com muita razão, tá? Fez um bom jogo, né? Além disso, a gente sabe que Bernal está suspenso, levou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo e a tendência é de que novamente tenhamos um meio de campo com Martinelli e Lima, mas o técnico Mano Menezes testou outras opções, até porque o jogo é contra o Palmeiras fora de casa. Então há uma preocupação muito grande em relação a isso. O Nonato é outra opção, ele chegou a ser testado também, mas o Nonato ele vem de um período já relativamente grande sem jogar com frequência. Entrou no segundo tempo, se não me engano, foi contra o Cuiabá ou Criciúma, vocês podem me corrigir. Mas tem muito poucos minutos nos últimos tempos, depois que ele voltou da cirurgia que ele passou no nariz. Então há uma insegurança muito grande também de contar com o Nonato, que também não é o primeiro volante, tem muito mais característica ali do Martinelli. Então hoje a situação é complicada em relação a essa posição, mas a tendência é ter Martinelli e Lima com a volta de Paulo Henrique Ganso no meio de campo, e aí teremos João Arias, Serna, ou melhor, Keno, e também o Germán Cano. O Cauã Elias sempre vai ser essa dúvida, mas creio que ele vai manter ali o Cano. Na esquerda, o Keno tende a ser titular, agora já mais recuperado, o último jogo, não tem mais o que poupar, não tem mais o que segurar. Acho um tanto quanto improvável, ele já não fez isso contra o Cuiabá, não vai fazer contra o Palmeiras lá de colocar 4 homens na frente. Então a tendência é o Keno retomar o seu lugar no ataque ali pelo lado esquerdo de ataque do Fluminense. E uma surpresa nesse embarque, Felipe Melo. Felipe Melo embarcou com a delegação e vai para São Paulo porque conseguiu um efeito suspensivo e foi relacionado para ficar, pelo menos para a viagem, deve ficar no banco de reservas. Essa informação, inclusive da querida Bárbara Mendonça, que esteve lá acompanhando o embarque do Fluminense no aeroporto do Galeão. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora, porque o presidente Mário Bittencourt concedeu uma entrevista no aeroporto do Galeão, que foi tratado como um pronunciamento, mas os repórteres que lá estavam fizeram perguntas ao presidente Mário Bittencourt. Portanto, foi uma entrevista. E eu vou trazer aqui essa entrevista dele, que foi concedida no embarque do Fluminense, mas antes lamentar profundamente, porque nós, né, outros veículos, outras mídias se cobrem Fluminense, e principalmente nós do Jornada KTO 1902, porque quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente faz uma coisa boa, eu acho que é importante a gente valorizar, né? E a gente esteve presente em todos os jogos do Fluminense na temporada. Em todos os jogos. E cobrimos vários embarques e desembarques. Aliás, a não ser quando é embarque, né, de Libertadores e tal, só quem faz embarque do Fluminense para trazer informação somos nós e o GE. Sempre que possível, né? Nem sempre é possível, mas sempre que possível. E hoje isso nos pegou de surpresa, porque não foi comunicado em nenhum momento, através da assessoria de imprensa do Fluminense, que haveria essa entrevista do Mário Bittencourt no aeroporto. Porém, as TVs, TV Band, ESPN, TV Globo, elas foram chamadas pelo clube, elas foram convocadas pelo clube. E a gente ficou de fora dessa convocação. E aí, o que eu passei para vocês até agora é informação. O que eu vou passar aqui é a opinião. Independente de ser bom ou ruim, não estou fazendo juízo de valor de nenhuma mídia. E eu não faço isso, quem me acompanha aqui sabe disso. Eu não gosto de falar do trabalho dos outros. Né? Todo canal, toda mídia, ela tem o seu valor. Mas a gente sabe que, pelo trabalho que a gente faz, pela dedicação que a gente tem,
a gente tem uma importância, mas também porque a gente se dedica a isso. E é muito lamentável a gente, na véspera de um jogo muito importante, o presidente do clube vai falar e ele escolhe os veículos para o qual ele quer falar. Obviamente, ele é a diretoria de comunicação dele, liderado por Ronaldo França, mas obviamente eles têm todo o direito de fazer isso, eles têm o direito de fazer isso e a gente tem o direito de se posicionar diante disso. É claro que isso tem um intuito, né? Você evita perguntas desconfortáveis, você evita perguntas que podem não agradar ao presidente que está ali falando. Porque a gente vai fazer jornalismo e a gente sabe e entende a necessidade e o que o torcedor quer saber. Não que as pessoas que estejam lá não entendam, não é essa a questão. Mas nós respiramos Fluminense 24 horas por dia. E os repórteres de TV, eles fazem todos os clubes. Eles não estão no Fluminense todos os dias, eles não são setoristas do Fluminense. Estava lá a Bárbara Mendonça, que é setorista, e é um profissional extremamente competente, e foi lá, fez questionamento, perguntou sobre o Mano Menezes, se ele continua, se ele não continua, sobre o SAF, se ele continua, se ele não continua, mas como já era de se esperar, ele não deu nenhuma resposta sobre isso, falando que só vai falar sobre isso após o jogo de amanhã, o que também é super natural. O jogo é amanhã. O que eu lamento aqui são outros veículos que também fazem a cobertura do Fluminense, outros veículos que se dedicam à cobertura do Fluminense e que iriam para lá para fazer jornalismo, para perguntar, para questionar, eles foram excluídos e não foram chamados para estar lá no aeroporto e acompanhar, mesmo que fosse um pronunciamento. Tanto é que se fosse um pronunciamento, qualquer um poderia ir lá e registrar o pronunciamento do presidente. Então, isso até porque houve pergunta, teve pergunta, então não foi pronunciamento, foi uma entrevista. E aí, como era uma entrevista, não era, obviamente, talvez confortável chamar os outros veículos lá que poderiam, de alguma forma, incomodar, né? Então, isso fica muito evidente. Isso para mim também é uma... Na verdade, vindo da forma como essa gestão muitas vezes conduz as coisas, não surpreende em absolutamente nada. Um tanto quanto de covardia, mas também a gente já está acostumado, só lamento, porque essa é uma diretoria que se escondeu em diversos momentos, é uma diretoria que somente o presidente fala, quando quer falar só o presidente fala, não há um diretor de comunicação, não há um diretor de comunicação, não há um diretor executivo, o homem responsável pelo futebol, o Paulo Angione, que nunca dá uma entrevista, raramente dá uma entrevista, e já falei sobre isso aqui, não é por ele, é porque tudo é centralizado no presidente do clube, né? Então, é isso. O Fluminense hoje é exatamente isso daí que vocês estão vendo. Não acho que também não surpreende ninguém. A gente faz um trabalho muito sério para levar informação para vocês até onde podemos. Isso aqui, não vou me alongar mais também, porque o intuito aqui, né, não é ficar se fazendo de vítima. É só para vocês entenderem como as coisas funcionam nos bastidores, porque depois a gente recebe alguns questionamentos e aí isso aí ajuda a explicar algumas coisas que acontecem. Eu acho importante em alguns momentos vocês entenderem como as coisas são conduzidas, né, por essa gestão de comunicação da atual gestão do Mário Bittencourt. Então, só para deixar isso claro para vocês aqui, vou trazer aqui a entrevista do presidente Mário Bittencourt e só vou fazer isso, porque por mim eu nem faria, mas só vou fazer isso porque você, torcedor que me acompanha aqui, acho que vai querer ouvir o que ele tem a dizer. Acho que é importante para muita gente, para outras talvez não, mas, como sempre, a gente faz o trabalho correto aqui. Eu vou trazer agora o pronunciamento do presidente Mário Bittencourt. Sem dúvida alguma, boa tarde a todos. A gente se preparou muito, né, nessa última semana, não só para esse jogo, mas também para o jogo passado do Atlético Paranaense, do Cuiabá, e acabamos chegando na última rodada ainda, né, infelizmente com chances de rebaixamento, mas dependendo só de nós, né? Então, assim, acho que o mais importante é essa mensagem positiva e de que nós estamos preparados para o jogo de amanhã. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente, enfim, se preparou para essa última batalha, e é muito importante que os nossos torcedores, as pessoas que amam o clube, estejam junto da gente amanhã, fisicamente, com aqueles que vão estar em São Paulo, que eu sei que vai muita gente a São Paulo, e os tricolores também moram lá, tenho certeza que já mandaram mensagem de apoio dizendo que vão estar conosco lá, e aqueles que vão estar em casa que possam estar com o mesmo sentimento positivo, o mesmo sentimento de vibração, de apoio ao Fluminense que tivemos, enfim, em todos os jogos da nossa vida, né? Somos todos tricolores, especialmente no ano passado, quando fizemos, né, um grande ano. Esse ano estamos fazendo um ano muito difícil, um ano muito ruim,
temos consciência disso, mas precisamos resolver a nossa vida amanhã. E posso dizer a todos os tricolores que nós estamos preparados, jogadores muito focados, encarando o jogo como uma decisão, até porque é uma decisão para o Palmeiras também, e é para nós, respeitando bastante o Palmeiras, mas nós estamos indo para lá para a gente buscar o resultado que a gente precisa. Em geral, assim, como é que está o grupo, né, de jogadores, a pressão? A gente viu aí o Arias, né, perdendo pênalti, claro, vai ficar decepcionado, mas como é que está a sensação em geral, conversando com os jogadores para esse momento decisivo? A pressão faz parte, né? Assim, é um momento muito difícil, né? A pressão na luta contra essa zona de baixo da tabela, dos clubes considerados de maior investimento, dos clubes considerados grandes, ela é sempre maior, né? Então, assim, o próprio Atlético Mineiro precisa fazer um resultado lá também, um clube que há 2 semanas atrás disputava 2 grandes decisões, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, e chega na última rodada também precisando pontuar, né? Quem é que imaginaria isso há 2 semanas atrás? Mas são as agruras de um campeonato muito disputado, né? Um campeonato muito difícil, de uma temporada sempre muito difícil, enfim, para os clubes brasileiros, e obviamente que existem, nos clubes que estão nessa situação, existem situações que foram feitas que acabaram dando errado, né? Questão, enfim, de planejamento, questões que acabaram não indo bem ao longo do ano, não só para nós, né, como para outros clubes. O Atlético Paranaense, que é um clube muito estruturado, também no final do ano passando por essa situação, o próprio Bragantino, que é uma SAF, um investimento importante também passando por essa situação. E é isso, nos colocamos nessa situação e precisamos trabalhar para tirar o clube dessa situação, e os jogadores estão muito, muito preparados e com a cabeça muito boa, assim. Acho que a tua pergunta é importante. Óbvio que existe a pressão, mas óbvio que eles são profissionais de futebol, estão acostumados a jogos desse tamanho. Para nós é mais uma final na nossa vida, para eles também, e tenho certeza que amanhã nós vamos entrar em campo e entregar tudo aquilo que a gente precisa para sair da situação. Presidente, você falou 2 palavrinhas-chave aí que tem a ver com amanhã, mas também tem a ver com 2025, que são SAF e planejamento. Já existe alguma coisa que a gente pode projetar do que é o planejamento do Fluminense para 2025? Mano fica, mano não fica? E um eventual rebaixamento, um possível rebaixamento, de alguma forma afeta o que vocês projetam de venda da SAF do futebol do Fluminense? Vamos lá, sobre 2025, acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, a gente só fala de 2025 depois de 8 de dezembro, que é amanhã. A gente tem uma decisão, a gente não pensa em nada nesse momento, a não ser o jogo de amanhã, e aí depois do jogo de amanhã, enfim, aconteça o que acontecer, a gente vai estar preparado. Primeiro, deixar muito claro isso para a nossa torcida, nós estamos felizmente estruturados, o clube se estruturou nos últimos 5 anos, para que a gente possa viver momentos bons e ruins. A gente está vivendo um momento muito ruim esse ano, mas tenho certeza que amanhã a gente vai conseguir fazer um grande jogo e pensar no jogo de amanhã. Aí a partir de segunda-feira, certamente, independente do resultado de amanhã, eu falarei com vocês novamente outras oportunidades e a gente fala sobre 25, tá bom? Mas tem uma questão que envolve a última rodada do campeonato e que envolve o Fluminense também, de certa forma, que, por exemplo, algumas equipes entram em campo sem grandes objetivos na última rodada. E o Criciúma é uma delas, porque o Criciúma efetuou o rebaixamento na última rodada e provavelmente amanhã terá um time muito desfalcado, com até 8 desfalques. Quanto isso atrapalha o Fluminense também, porque o jogo do Bragantino ele é fundamental para o jogo do Fluminense. Essa questão do campeonato de pontos corridos, há uma discussão teórica sobre isso, sobre os pontos corridos serem justos ou injustos. Ganha sempre o que faz mais pontos, mas não necessariamente a gente vai ter justiça às vezes nessas últimas rodadas, mas tenho certeza absoluta que os jogadores do Criciúma que entraram em campo são profissionais, como todos os outros que entram em campo, como os do Cuiabá entraram contra a gente, fizeram um grande jogo, um jogo muito difícil. Tenho certeza que o Criciúma, com o time que entrará em campo, seja ele qual for, vai fazer um grande jogo lá também e pode certamente conseguir um bom resultado. Então é isso, pessoal. Tá aí a palavra do presidente. A gente vai para São Paulo hoje à noite. Vamos chegar amanhã de manhã, já estaremos lá para fazer mais uma grande cobertura para vocês. Estaremos juntos mais uma vez. Se Deus quiser, vamos sair dessa. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vamos sofrer bastante, porque não depende... Quer dizer, depende só da gente, mas é como se não dependesse, se é que vocês me entendem. Mas, enfim, vamos lá. É a última batalha do ano, é a última guerra do ano. E a gente precisa de um empate para sobreviver, acabar com esse pesadelo e depois pensar em tudo que pode acontecer em 2025. Um abraço, tamo junto. Deixa aí o seu like se você puder, se inscreva aqui no canal também. Um abraço.